Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de contar para vocês uma história, ler, na verdade, uma história para vocês de um brasileiro que me mandou uma mensagem no Face me contando a experiência dele na missão. Essa história me tocou de uma forma especial, como outras histórias têm me tocado. E ele me autorizou que eu lesse para vocês, porque a história dele por si só ela já coloca em xeque muitas das afirmações que a igreja faz com relação à inspiração, com relação à caridade, amor ao próximo e tudo mais. Quebra alguns tabus também. Então eu vou começar, eu vou ler para vocês a história dele, tá bom? Boa tarde, Vânia. Me chamo fulano de tal. Sou um novo seguidor seu no YouTube, aqui no YouTube. Tenho assistido seus vídeos. Gostaria de lhe falar que foi uma bênção ter achado seu canal. Eu fui um membro dessa igreja por 10 anos. Servi na Missão Brasil. Prefiro não falar o nome da missão. Onde todo o pesadelo de minha vida começou. Assim como você relata em seus vídeos, fui treinado desde o dia em que me batizei nessa igreja a não questionar as ordens. Sou gay. Mas eu acreditava que se eu guardasse os mandamentos, eu seria curado disso. Fui fiel a tudo e a todos naquela seita. Um dos motivos que me fizeram ir para a missão foi que se eu servisse uma missão honrosa, eu seria curado desse sentimento. E confiante nisso, eu fui. No campo missionário, eu encontrei outros missionários com o mesmo sentimento que o meu. Com fogo nos ossos, eu ajudei meus companheiros, falando que esse sentimento seria retirado de nossos corações se não cedêssemos. Nossa, que ridículo. Ele faz um parêntese aqui. Em um certo período da missão, eu me tornei um LZ. Tive um companheiro gay que havia ido para a missão porque os pais o forçaram. Ele odiava tudo aquilo. Em uma certa noite, ele me tocou. Ele era um rapaz bonito e eu, tentando matar aquele sentimento de todas as formas, não consegui e cedi. Dei um beijo no Elder. Querida Vânia, foi o maior erro de minha vida. Eu cedi. Quando o dia amanheceu, eu chamei o presidente e contei o que tinha acontecido aquela noite. Falei que o Elder havia me procurado à noite, mas eu estava arrependido. Esse Elder é de uma família muito rica dos Estados Unidos, mora na cidade de Alpine. Os pais são pessoas poderosas e a mãe dele havia servido como conselheira da Sociedade de Socorro na presidência geral. E o pai era uns 70 e havia sido presidente de missão. Quando fui contar ao meu presidente o que havia ocorrido, meu presidente falou, lembro como se fosse hoje. Elder, não fale com ninguém sobre isso. Iremos conversar à noite. Por enquanto, fique aqui no escritório. Ele, na verdade, havia ido conversar com os 70 sobre o meu caso. À noite ele me chamou e disse, Elder, você terá que voltar para sua casa. Nossa, como aquilo me destruiu. Faltavam apenas 3 semanas para terminar minha missão. Voltei para casa sem honra, humilhado por toda a minha ala, pela minha estaca. Ainda em casa, eu tentei contato com os missionários com o missionário da missão para perguntar o que tinha acontecido com o Elder, meu ex-companheiro. Eu queria saber se ele havia ido embora. Para minha surpresa, o presidente não mandou ele embora. Deixou ele na missão para concluir com honra. Nossa, aquilo me deixou extremamente furioso. Então eu liguei para o presidente para entender o porquê o Elder ainda estava lá, sendo que foi ele quem me procurou. E da forma mais fria ele me disse, Elder, seu companheiro foi tentado por você a cometer o erro, porém se arrependeu. Nossa, como assim? Nesse momento eu entendi que o Elder ficou lá porque toda a família dele era da igreja, eram pessoas importantes, e eu era apenas um membro onde minha família não era membro e o pior de tudo, eu era pobre. Quando eu soube disso, fui falar com meu bispo para entender tudo aquilo, pois não era justo. E para minha surpresa, meu bispo estava para me chamar e conversar sobre isso. Eu falei, ok, iria aguardar seu chamado. Chegou o dia. Entenda que todos esses acontecimentos ocorreram no intervalo de 2 semanas. Então chegou o dia de conversar com o bispo e ele falou que precisava que fosse na estaca e não na ala. Ok? Eu não sabia o que estava por vir. Quando cheguei na estaca estavam o meu bispo, o presidente e seus conselheiros e mais 12 irmãos. Entendeu, né? Eu iria passar por excomunhão. Ah, Vânia, como um rato em meio a gatos famintos, eu não consegui nem me defender.
Eu estava encurralado, só estava esperando a sentença de morte. Vânia, como eu amava aquelas crianças, como servia com afinco a tudo. Eu chorava por ser gay. Eu havia acreditado em tudo que a igreja ensinara, sem questionar. Fui excomungado. Porém, forte, eu decidi continuar na igreja. Fui humilhado de todas as maneiras que você imaginar. Os olhares pejorativos, nossa, como foi difícil. Fiquei conhecido na estaca como o Elder que tentou atacar seus companheiros na missão. Então eu não suportei e decidi sair. Porém, mesmo fora, ainda assim acreditava que aquela igreja era verdadeira e, sentido o maior dos maiores pesares, eu pedi a Deus forças para me matar. Porque eu não queria ficar vivendo no mundo daquela forma, eu só queria voltar a viver com Deus. Eles destruíram tanto a minha fé que eu me senti indigno até de falar com Deus. Eu não poderia falar com Ele, eu não conseguia falar com Deus. Por 6 anos fora da igreja, eu nunca parei para tentar ver nada sobre a origem da igreja. Eu apenas vivi uma vida infeliz, esperando o dia que eu iria ter coragem de voltar para a igreja. Nesse período eu sorria com amigos, ninguém notava, mas eu estava entrando em uma depressão por sentir falta de Deus em minha vida. Eu não conhecia outro Deus. Para mim só o Deus Mormon era verdadeiro. Até que há 4 dias atrás eu encontrei um ex-companheiro que casou e com outro ex-missionário da missão. Aí ele faz um parêntese. Acho que minha missão era a mais gay de todas, só tinha gays. Esse ex-companheiro me falou sobre você e como você o ajudou com o conhecimento que você compartilha. Há 4 meses ele me falou que decidiu, através do que você fala, ir investigar a igreja e confirmou que tudo era verdade. Ele se desassociou da igreja e foi ser feliz. Não assisti a todos os seus vídeos, mas desde sexta-noite estou sem parar vendo seus vídeos e buscando artigo por artigo, referência por referência do que você fala, e estou vendo que tudo é verdade. Você não tem noção como estou mais aliviado e sei que Deus me ama como eu sou. Encontrar seus vídeos realmente foi um esplêndido clarão. Por favor, não pare com seus vídeos. Você tem ajudado muitas pessoas, assim como está me ajudando no momento em que eu mais precisava. É muito complicado vir aqui na internet falar sobre uma corporação tão poderosa quanto a Igreja Mormon, que sabe convencer as pessoas de uma forma tão sutil, tão forte, tão absoluta, tão imperialista, né? É muito difícil fazer isso, mas estou fazendo a diferença na vida de alguém, e é isso que importa para mim. Eu gostei muito quando ele diz que tanto o ex-missionário amigo dele quanto ele buscaram as referências que eu estou colocando nas descrições dos meus vídeos e confirmando de onde eu estou tirando essas informações e confirmando que é verdade. Eu não estou caluniando a igreja aqui, jamais faria isso. Bom, eu vou dar a minha opinião, tá? É claro que você pode julgar esse rapaz da forma como você quiser, você pode pensar o que você quiser, mas eu vou expressar minha opinião aqui. Só um parêntese, eu não vou tolerar nenhum comentário preconceituoso nesse vídeo. Eu gostaria que você, por gentileza, respeitasse esse ser humano que teve a coragem de abrir o coração comigo e sabendo e me autorizou a expor essa experiência a sei lá quantas pessoas vão ouvir isso. Então, por favor, vamos respeitar isso, tá bom? Primeiro, ele foi para a missão iludido de que se ele guardasse os mandamentos e fizesse tudo o que era mandado, ele seria curado de algo que não é uma doença. O interessante é que ele não é o primeiro que eu escuto falar isso. Eu já escutei histórias aqui de gays que falam para o bispo que são gays e o bispo manda para a missão. Eles falam, bispo, tem certeza, mas eu sou gay, eu posso ter problemas lá. O bispo fala a mesma coisa que esse aqui falou para ele. Não, se você orar, jejuar, guardar os mandamentos, fazer a vontade de Deus, que é servir uma missão, esses sentimentos vão passar. Como uma mágica, né? Eu tenho que rir porque a homossexualidade não é doença, né? A gente sabe disso. Mas eles parecem que não sabem, né? O importante é defender os interesses da empresa, que é a igreja, né? Então, esse foi o primeiro problema que eu vi nessa história. Convencerem ele de uma mentira. Segundo problema, ele foi dado ele recebeu como companheiro outro missionário gay. Onde é que está a inspiração desse presidente de missão?
Tenta imaginar você como heterossexual servindo, sendo companheiro ou companheira de alguém do sexo oposto. Eu posso falar, eu não ia resistir. Você passa 24 horas por dia com aquela pessoa, você vai dormir no mesmo quarto que aquela pessoa. Ah, amigo, se eu tivesse que servir missão com um elder, eu ia quebrar a regra. Eu ia beijar e talvez fazer outras coisas que eu não devesse. Como é que eu vou morar com uma pessoa do sexo oposto? É claro que eu vou me sentir atraída por ela. Não porque eu sou fraca, pecadora, apóstata. Porque eu sou um ser humano de carne e ossos. Eu tenho instintos que nasceram comigo e fazem parte da minha natureza. Com homossexuais não é diferente. Então não condena ele. Tenta te imaginar na situação dele como uma pessoa do sexo oposto. Tudo bem. Cadê a inspiração do presente da missão? Outro problema que eu vejo aqui. O presidente... Esse rapaz, ele serviu quase 24 meses. Ele serviu 23 meses e uma semana. Dignamente, honrosamente. Quando ele cometeu um erro. Aqueles 23 meses e uma semana foram anulados e o rótulo que ele recebeu, a coroa que ele recebeu, a recompensa foi pelo erro que ele cometeu, que não foi nem culpa dele, foi culpa do presidente da missão e do bispo. Porque o bispo sabia que ele era gay e o presidente de missão não teve inspiração e deu ele um companheiro gay, né? Esse é o problema na igreja, com perfeccionismo. Você pode fazer 9 coisas boas. Quando você faz uma errada, você é condenado por essa coisa errada, ao invés de ser recompensado e louvado pelas 9 coisas boas e certas que você fez. Pode prestar atenção. É exatamente assim. Outro problema que eu vejo aqui. O outro missionário não foi mandado embora porque ele... Isso aqui é verdade. O que ele diz, ele só foi mandado embora porque a família dele não era membro da igreja, quer dizer... Ele se sentiu um rato no meio de gatos no conselho disciplinar, ele era mesmo. Mas o elder não poderia ser mandado embora desonrosamente porque ele ia manchar o nome do pai, que era um 70, e da mãe, que havia sido conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Ah, conta, isso conta. Tá aqui uma experiência da vida real. Bom, outro problema que eu vejo aqui, quando você entra numa sala e confessa as coisas que você faz, você corre um sério risco de ser difamado como ele foi. Tudo vaza. Ou 99% das coisas que acontecem vão vazar. Talvez você não saiba, talvez você fique sabendo. As pessoas ficam sabendo das tuas transgressões. Quando você foge do padrão que eles decidiram que você deve seguir, vai vazar. Cuidado com o que você confessa. Outro problema, cadê a caridade desse bispo, desse presidente de destaque? O bispo nem preparou ele, nem falou para ele, olha amigo, a gente vai ter que fazer um conselho disciplinar para você. O bispo enganou ele e falou, vem aqui para uma entrevista, tem que ser na estaca. Não preparou o rapaz. Ele chegou lá sem defesa nenhuma. Sabe como é o nome disso, na minha opinião? É abuso de poder. É abuso. Abuso de poder, abuso mental. Ele foi uma vítima. Essa é a minha opinião. Sabe qual foi o único erro dele? Na minha opinião, ele cometeu um erro. 2. Primeiro, acreditar que ele seria curado de algo que não é uma doença, que é a homossexualidade dele, que é a identidade dele. Ele deveria ser orgulhoso disso. Mas é claro que ele não sabe, porque não é isso, não sabia, porque não é isso que a igreja te fala. Segundo problema, segundo erro dele, ele foi para a missão. Ele não deveria ter ido. Mas ele tinha fé. Mais do que isso, ele tinha boa fé, ingenuidade, confiando nas pessoas erradas. Lobos em pele de cordeiro. Faz 9 coisas certas e faz uma errada. E você vai ver o que vai pesar mais na balança na igreja mormon. Se você se sente desconfortável com os meus vídeos, definitivamente meu canal não é para você. Meu canal é para pessoas como essas, que estão equivocadas, achando que o erro é delas. E, na verdade, o erro é dessa instituição que se diz ser religiosa, mas, na verdade, é corporativa. Fica aqui pra gente pensar. Obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.